Ô, Jamil, eu estou digerindo ainda a pesquisa Quest. Que incrível, né? Depois de tanta porrada que o Lula tomou, é bom tomar porrada, né? Aliás, o Jamil tá aqui, gente. Ele tá, né, torceu muito para a Espanha ontem, Jamil Chad. Que história é essa, Jamil? Eu não tenho opção, meu caro. Tenho dois filhos espanhóis e eles não têm o mínimo pudor em dizer não, não, papai, você torce para a Espanha. Então, Não, eu mas foi um jogaço, né? Que um coisa jogaço, maravilhosa. um jogaço, um jogaço. Agora, melhor torcer para a Espanha hoje do que para o Brasil, né? Porque também. Então, eles me zoam com isso, Conde, entendeu? Eles falam: olha, eu sempre falo para eles: tudo bem, a gente pode torcer para a Espanha, mas nós somos torcedores do São Paulo, tá? Só para Isso é deixar muito importante. claro. Né? Aliás, que não nos ouçam, mas o Zubeldia encaixou direitinho ali no São Paulo, né? Mas silêncio. Não vou falar nada. Isso. Vai que alguém ouve isso e resolve levar ele para a Já tira o seleção do Zubeldia de Equador. lá. Exatamente, como estão pensando aí, enfim. Ô, Jamil, momentos importantes aí na Europa. Você está em Genebra ou você tá em Genebra. Genebra, né? Você mora em Genebra. Situação, que bonito aquele texto que você publicou hoje. Aliás, deixa eu agradecer aqui, Portal UOL, né? Que o Jamil é o jornalista do Portal UOL, gentilmente cedendo aqui para fazer o lançamento de livro também pela editora Elefante. Esse livro aqui, que nós vamos comentar daqui a pouco com vocês, Gaza no Coração, que é uma capa belíssima que eu vou explicar aqui para vocês. O Jamil tem um artigo ali. É um livro bonitaço, esse livro, né? Impressionante, né? Uma declaração de amor a Gaza. Mas antes de falar do livro, fala dessa história da poesia jogada dos aviões aí. Que história é essa bonita? É muito bonito. Na verdade, eu ia escrever, na verdade, um texto para uma pessoa e resolvi transformar em artigo, porque, de fato, o que aconteceu é que a gente vem sofrendo aí vários... Você falou do presidente Lula sofrendo vários golpes, etc. Ele não é o único, obviamente. A gente tem uma situação dramática no mundo. Eu recebo todos os dias, mais de uma vez por dia, os relatórios das várias guerras, né? E relatórios são diários, às vezes 2 vezes por dia, inclusive, com número de mortos, número de amputados, todos os crimes. E eu posso te dizer, quando são dramáticos, né? E eles não acabam, às vezes desaparecem da imprensa, não só brasileira, da imprensa mundial mesmo, eles desaparecem, porque, claro, passam a ser o novo normal, mas quando você lê esses relatórios, você vê, olha, aquelas mortes são diárias, é mais uma família que é dizimada, é mais um bairro inteiro que deixou de existir, é mais uma violação profunda de direitos humanos. Isso não acaba. Eu me lembrei de uma história que, quando me contaram e quando eu li sobre ela, eu achei impressionante, que é a história de um poema que foi largado, foi despejado pelos aviões da Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Como assim? Teve poema largado por aviões durante a Segunda Guerra Mundial? Teve. Justamente essa história que eu contei hoje numa coluna, uma história belíssima, no fundo. É um francês, um poeta francês, na resistência, escreve um poema. Na verdade, ele até conta depois, muitos anos depois, ele conta essa história, que ele estava escrevendo, na verdade, para a mulher dele. Né? Ele queria fazer um poema de amor. E no meio do poema de amor, ele se deu conta que ele não estava fazendo um poema só de amor, ele estava fazendo basicamente um apelo justamente para a resistência. Né? E é um poema muito lindo. E aí, no meio do poema, ele gira o poema e o poema passa a ser, no fundo, um hino da resistência francesa, que chama Liberdade. Quem traduziu em português, olha que incrível, quem traduziu em português esse poema foi um tal de Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. Né? Pessoas assim, né? Enfim, eles traduziram esse poema para o português. E o que aconteceu? Esse poema conseguiu sair da área ocupada da França, ocupada pelos nazistas, foi para a França Livre, da França Livre cruzou o Canal da Mancha, foi para a Inglaterra, onde o Charles de Gaulle tinha estabelecido o governo no exílio, e aí o que eles fazem é usar os aviões ingleses, os aviões militares ingleses, para despejar poema nos rincões da França, para que claro, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, né, Twitter lá, eles recebiam
do céu, basicamente, um poema de resistência. E aquilo, se a gente fosse colocar hoje, viralizou, né? Passou a ser basicamente o hino da resistência. O Então hino dá da para resistência. largar poema por avião Não, eu militar. estou pensando agora o seguinte, né? Inclusive também para o Brasil, para as comunidades e tal, favelas, começar a dar um pouco de carinho simbólico, né? Num bom sentido, porque carinho Isso. também tem uma coisa meio hipócrita. Mas assim, o povo de Gaza por exemplo, merecia, né? Ter soltar por ele helicópteros, aviões, uma mensagem, né? Uma mensagem de apoio, de que o mundo está com eles. Que aliás o livro é sobre isso, né? O Gaza é o centro do mundo nesse Exato. momento, né? Exatamente. Que história? Como é que é o nome mesmo dessa pessoa que escreveu o poema, o chat? Olha, ele, na verdade, tem uma história muito impressionante, porque ele não foi nem ele que escreveu o poema, porque justamente você tinha uma situação que era perigosa. Ele não podia dizer quem ele era, então era um homônimo dele mesmo, né? E aí você tem toda uma tentativa de descobrir que foi só descoberto só depois. O homônimo que ele usava era Paul Éluard, né? Um francês. Então ele ficou por muito tempo com Paul Éluard, claro, porque não podia ser descoberto. Era um poema clandestino, de um poeta clandestino, de uma situação muito dramática da guerra. Então, tudo isso, até E o isso, poeta verdadeiro não se sabe? sabe. Eu preciso ler o Não. nome dele Agora, deixa corretamente. eu ler um trecho para vocês aqui do poema, que é uma coisa linda. Olha só, um trecho selecionado pelo Jamil, né? Nos meus cadernos de escola, nesta carteira nas árvores, nas areias e na neve, escrevo teu nome. Meu Deus, é uma coisa. Eu Exatamente. vou parar por aqui, porque senão não tem mais entrevista com o Jamil aqui. É muito emocionante. Esse é O fantástico. nome completo dele é Eugène Émile Paul Grindel. Tá? É o nome Grindel. Grindel. Que, É. claro, ficou muito famoso depois, etc. Mas naquele momento ele não era o Grindel. Ele era só o Paul Éluard. Olha, história belíssima. Recomendo a todos que estão nos assistindo aqui, para toda a comunidade, acessem o perfil do Jamil Chad no portal UOL, que está lá, o coluna. E depois dela você já escreveu outra. Você é incansável, você não para de escrever. O Jamil Chad, você bobear, daqui a pouco ele começa a escrever ao vivo aqui, né? De tanto que você escreve, né, bicho? Pô, você escreve muito, cara. Não, mas olha, eu acho que eu Você só pensa consigo já pensar escrevendo. exatamente quando eu escrevo. Então, acho que para eu pensar, eu tenho que escrever. Aí já está escrito, vamos publicar, né, Cunha? Claro, tem que compartilhar. Esse é o ponto, É, né? Compartilhar é. com todos. E o Jamil, uma figura sempre. Vamos falar um pouco, sempre adorada aqui por todos nós. A gente segue você, a nossa comunidade, as outras comunidades progressistas e não progressistas, quiçá, né? Seguem o Jamil aqui pelo trabalho de excelência que ele faz há tanto tempo. E tão conhecedor desses meandros, desses bastidores também aí na ONU, na sede da ONU, né? Que você frequenta. Você chega na ONU, me fala que você chega lá, todo mundo, ô Jamil! Fala, Jamil! Tudo bom? Não é assim, Jamil? É muito tempo, cara. São 24 anos. Alguém tem que me reconhecer depois de 24 anos. O Antônio Guterres te vê, já chega lá, ô meu, vamos tomar um café aqui, tá? Aquela coisa, né? Posso contar um caos? Pode. Teve uma vez, a última vez que a Damares Alves veio aqui para a ONU, ela era ministra, né, de Direitos Humanos, e acabou o discurso dela, e eu me aproximei para fazer uma pergunta. Eu juro que eu ia fazer só uma pergunta, não era uma coisa. Inclusive, a pergunta era por que ela não falava da guerra na Ucrânia, no caso, Ucrânia, Rússia, etc. Aquela era a pergunta, não tinha agenda secreta, eu não ia dar um golpe, nada, né? Eu ia só fazer o nosso trabalho de jornalista. E ela me viu, eu estava me aproximando, e ela gritou: não se aproxime, vou chamar a polícia. Aí, né, isso dentro da ONU, né? Dentro da ONU, você imagina a situação. Aí tinha um segurança do lado que ficou meio assustado, e ele veio me falar: o que aconteceu? E eu contei para ela. Aí ele brincou comigo e falou assim: pode deixar que a gente vai prender ela. Então, Que loucura, ela falou isso assim. Eles têm medo de você, os fascistas têm medo do Jamil. O Jamil é o cara do debate, né? Olha só como o público gosta do Jamil Chad aqui, querido, para você. Ó. Jamil Chad é nota 1000, parabéns, Conde. Parabéns pro Jamil. Que parabéns, Conde. Lenice Thanos. Eu assisti o filme sobre a resistência, a história do mímico Marcel Marceau.
Eu não sei se Isso. tem a ver com esse poema, mas Claro. o Barçoto é totalmente caracterizado também, né? Referenciado ali. Vilmar Navarro Júnior, Jamil demais, parabéns. Yara Falcão de Almeida, maravilhosa história do poema. Mariângela Portela da Silva, Jamil, admirável e incansável. Jamil, e ainda toca flauta, torce por São Paulo, tem aquela coisa toda, né, Jamil? Aquela coisa toda. Daqui a pouco vocês vão ver o que ele aprontou na flauta com o maestro João Carlos Martins aqui daqui a pouco. Jamil, o livro. Vamos falar um pouco desse livro? Uma capa belíssima. Deixa eu aqui dar alguns spoilers, não todos para vocês. A capa presta homenagem ao Tatrés, técnica ancestral de bordado criado e disseminada de geração em geração pelas mulheres palestinas. E aqui uma descrição do organizador, que é o Rafael Domingos Oliveira, que vai estar aqui na semana que vem. Ele diz que Gaza é, de alguma forma, o centro do mundo. Este livro se situa nesse campo, ao perseguir a realidade dos fatos e, ao mesmo tempo, oferecer subsídios para a desconstrução da interpretação hegemonicamente aceita que tem justificado o genocídio dos palestinos há 76 anos, ocasionando a pior de todas as crises, a crise da humanidade. Está aqui, belíssima introdução do Rafael, parabéns. Eu queria que você falasse um pouco do livro e do teu artigo, porque o teu artigo, deixa eu ver aqui que eu esqueci o nome, mas você lembra para a gente aqui, fala um pouco da tua reflexão. Conde, na verdade, só para também colocar num outro contexto, esse título, obviamente, é um título que é roubado do Espanha no Coração, do Neruda, que ele escreve em 37, justamente sobre a Guerra Civil Espanhola. Né? Então, o que o Rafael, de uma forma brilhante, fez foi adaptar esse título do Pablo Neruda, da coletânea de poemas dele, que eram, obviamente, sobre a Espanha, sobre a situação na Espanha, e ele transforma isso numa reflexão sobre Gaza. E aí são vários os convidados. Eu tenho um dos artigos só do livro, obviamente, são outros, a Silvia Federici, inclusive, e tantos outros absolutos. Não, daqui a pouco eu vou falar a constelação que está lá. Isso, não, sério, é uma constelação, e quando você lê os textos, eles se complementam. Obviamente, alguns têm visões diferentes, e graças a Deus existe essa possibilidade de ter visões diferentes sobre todos esses mesmos assuntos. Então, ele é muito rico nesse sentido. Coube a mim falar justamente sobre os escombros que estão debaixo desses prédios destruídos em Gaza. E aí nós não estamos vendo apenas, sob os escombros, a vida dos palestinos, que por si só já seria dramático, absolutamente dramático, e justificaria algum tipo de reação internacional. Mas o que é dramático também dessa história, e é isso que eu trago no meu capítulo, é que sob os escombros de Gaza estão também as organizações internacionais e o direito internacional, e a própria ONU, Conde. Então, o que nós estamos vendo em Gaza não é só uma história daquela região pequenininha, com uma população, claro, significativa, mas de, entre aspas, apenas 2 milhões de palestinos. Não. O que nós estamos vendo ali, com todas essas violações que acontecem todos os dias, é basicamente rasgar a Carta das Nações Unidas, rasgar 70 anos de direito internacional, enfim, de todo o arcabouço que estabeleceu como é que nós deveríamos viver entre os países, entre as comunidades, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o que é significativo também dessa história, além do drama dos palestinos, é o fato de que, a partir de agora, eu me pergunto, Conde, vai poder fazer isso em qualquer lugar, então? Essa violação, como que algum país vai dizer, opa, não pode fazer isso? A pergunta óbvia que vai ser feita é, calma aí, e o que vocês fizeram enquanto Gaza estava sendo absolutamente massacrado? Por que alguns podem ser massacrados e outros não? O que tem de diferente? Né? Qual é o padrão? Por que isso... E vou colocar num contexto para também ninguém tirar desse contexto. Quando os ucranianos foram atacados e saíram do país, eles foram recebidos nas fronteiras europeias, onde as crianças, principalmente, com ursinhos de pelúcia, né, com basicamente uma enorme simpatia da população europeia, enorme simpatia, e com razão,
Porque se você tem uma bomba caindo na tua cabeça e você foge, sim, você merece, de alguma forma, ser acolhido. Sim, é dramática essa história. E aí, estou tirando a parte política da guerra. Uma família ucraniana que é alvo de um bombardeio, meu amigo, ela tem todo o direito de conseguir fugir, como qualquer outro lugar. O problema é que esses ursinhos de pelúcia sumiram, né? Quando a população que cruza a fronteira é outra. Né? Então, por que tem Aliás, essa. só de registro, eu não Ah, sei se esse número está correto, mas você vai me corrigir se eu estiver enganado. 20 milhões de refugiados ucranianos, é isso? não, aí você junta também com os deslocados internos. São 6 milhões de 6 ucranianos que milhões. saíram do país, e você tem mais ou menos 14, 15 milhões de ucranianos que, dentro do país, tiveram de saída dos seus locais. Então, você tem toda a razão, mas esses são os Tem números: que 6 dar o milhões de refugiados, contexto. mais o tanto dentro do país. Ou seja, é uma crise, na verdade, é uma das 4 maiores crises do mundo em termos de refugiados. Então, sim. Agora, por que só com eles? Essa, entre aspas, Mas para onde que os palestinos vão? Eles não têm nem para não onde tem. ir. Não tem. Os palestinos não. E aí, claro, não estou falando dos palestinos só, mas de toda a população do norte da África, no caso dos africanos, mas também no Oriente Médio. O que eu estou dizendo é de uma forma um pouco mais geral. Por que não há uma comoção em relação à morte de palestinos? Essa é a pergunta. E Por que não? desculpa, deixa tô louco para ler o teu artigo. Tô pedindo para a editora mandar para aqui para a gente. Vou comprar o livro, enfim, se não se demorar muito. Eu peço aquele livro que é para imprensa e tudo mais, vem com a tarja bonitinha ali. Eu coloquei aqui na legenda a pequena introdução do organizador do livro, do Rafael Oliveira. Está aqui para vocês lerem, tá? Coloquei também aqui, deixa eu dizer para vocês, isso é importante, ó, quem quiser comprar o livro, adquirir, tá aqui o site da editora Elefante. Gaza no Coração, e eu coloquei no bate-papo também para você, o link é muito grande, não dá para copiar, você vai lá, clica, já pode adquirir o livro do Jamil. Aliás, você lançou esse livro, vocês já fizeram algum lançamento? Não, né? Tá muito quente, Não, né? Nem, tá nem não, pronto não. ainda direito o livro. Exatamente. Você está sendo um dos primeiros, Code, a falar do livro aqui. Um dos primeiros a falar do livro, graças à sua generosidade em me dar esse spoiler. Falou, tem um livro bom aqui, chegando, tudo mais. Realmente o livro acho que é um livro que para sempre vai ser referência. Só dizer para vocês aqui, quem que está nesse livro, né? Eu vou dizer os que eu conheço, tá, gente? E são muitos. Aliás, não vai dar nem tempo de dizer, são muitos artigos. Tá? Arlene Clemecha, que é professora da USP, fantástica. Jones Manuel, Vladimir Safatli. Olha aqui quem mais que está no livro. Deixa eu ver, como eu disse, os que eu conheço. Soraya Misler teve aqui no canal, dando uma... Rita Von Hunt, Jamil Chad. Quem mais aqui? Mas é uma constelação, são muitos. Milton Atum, Carlos Latuf. Imagino que tem imagens também, né? Nesse volume. Você sabe se tem? Não, eu não vejo isso, não. Mas Não vê? o que tem de muito impressionante é a Silvia Federici, né? A Silvia Federici, por quê? Isso. Ela traz um texto que desloca todo o debate, inclusive para a situação das mulheres palestinas. Né? Então, ela é espetacular, uma feminista italiana, talvez todos aqui possam já ter tido algum acesso a algum texto dela, muito corajosa na postulação dela dos temas, e sem dar um spoiler, eu digo, pelo menos na minha opinião, deste livro, é o texto mais impactante, mais impressionante que eu li. É um livro, assim, imperdível, né? Não há razão para que você não tenha esse livro em sua casa, né? É demais pelos momentos. Espero que tenha lançamentos aqui legais pelo Brasil, que venha o Jamil, que venha todo mundo para a gente fazer, para divulgar ainda mais. Jamil, eu queria que você respondesse a sua pergunta. Por quê? A pergunta que você fez aí. Como é que a comunidade internacional, por que ela não se sensibiliza com isso, com tantas manifestações nas ruas, inclusive em Nova York, nos Estados Unidos, nas universidades, pelo mundo todo, países árabes, Europa, Londres, Paris? Por quê? Conde, olha, eu acho que isso não é uma realidade só, vamos dizer assim, deste
deste contexto palestino. Eu vou te dar um exemplo em números. Outro dia eu estava olhando para a situação em Moçambique, e a situação em Moçambique também é dramática, tem violência, uma extrema violência, inclusive no norte de Moçambique, e você teve aí nos últimos anos vários eventos climáticos dramáticos. E aí o que aconteceu foi que mais ou menos 2 milhões de moçambicanos tiveram de deixar suas cidades, etc. Então você tem um enorme fluxo de deslocados em Moçambique. E aí o que a ONU faz normalmente é fazer apelos internacionais por dinheiro. E aí, no caso de Moçambique, ela conseguiu coletar menos de 20% do que ela precisava para sair em resgate dessas pessoas. Aí você fica pensando, existe o conceito de humanidade, chega de fato para todo mundo? Eu tenho sérias dúvidas, porque não há um compromisso claro com algumas populações, enquanto você tem com outras de uma forma muito clara. Eu vou contar uma história que eu tenho até um pouco de dificuldade para interpretar, mas que talvez a gente coloque isso nesse contexto. Eu fui entrevistar uma senhora que, quando começou a guerra na Ucrânia, a invasão russa, etc., muitos ucranianos vieram para cá também, e aí houve uma solidariedade da população, inclusive, começou a receber esses refugiados ucranianos nas suas próprias casas. E aí tinha uma senhora russa, de origem russa, ela não era russa, mas de origem russa, que, olha que bonito, ela passou a receber na sua casa refugiados ucranianos. Eu falei, bom, é uma história muito bonita, vou na casa dessa senhora, uma senhora de mais de 80 anos até, vou na casa dessa senhora, conversar com ela, etc. E a entrevista muito bem, absolutamente correta, muito humana, mostrando que uma pessoa russa pode receber uma família ucraniana, porque, afinal de contas, a população civil é quem paga o preço de uma guerra, né? Então, tudo ali muito bem. A hora que eu desligo o gravador, Conde, ela fala assim, claro, eu não teria recebido se não fosse brancos. Se não fosse? Brancos. Brancos. Aí você fala, uau, é isso mesmo. É isso. A Então, gente assim, não acha que exista realmente esse racismo tão absurdo, mas existe. Existe. E foi na hora que eu desliguei o gravador. Eu fiquei tanto que eu nem escrevi. Mas não, mas foi um choque para você. Um choque, porque, obviamente, essa solidariedade, esse sentido de humanidade, ele tem um limite ali muito claro. Né? Esse limite ficou escancarado. Ele fica escancarado em várias eleições também aqui na Europa, na França. A Europa é uma que você vive aí há tanto tempo, né? Não sei se Genebra é uma espécie de bolha, talvez, né? Mas é que você vai para todos os lugares o tempo todo, então você, inclusive não só a Europa, né? Você viaja para todo lugar. Mas incrível, né? Como o racismo. Daí vamos chegar ao seguinte: eu quero aproveitar tanto aqui a sua presença, o público gosta tanto, para a gente falar de outros temas que são correlatos, mas eu quero colocar um vídeo para vocês aqui de uma música, dá licença, e o Jamil vai comentar na sequência. Olhem só, escutem, atenção, por favor.
Que coisa linda esta cena. Olha só. É o ZESP? Eu não consegui entender. Não é o Teatro Municipal, né? Não, é na Sala São Paulo, Na foi na Sala Sala São São Paulo, Paulo. não o ZESP. Sala E São Paulo. sim, é a sala que é utilizada pela USESP, mas é a Filarmônica Baquianas do SESI, regida pelo maestro João Carlos Martins. É tão bom escutar um trechinho das baquianas assim, e tudo tão expressivo. E o momento foi muito importante. Foi um momento comemorativo do João Carlos Martins, né? Na verdade, é do outro livro que eu acabei de lançar. Eu lancei um livro no mês passado, que é a biografia do João Carlos Martins. Você escreveu a biografia do João Carlos Martins? Exatamente. E que acabou de ser publicada. E esse era o lançamento do livro. Esse era o lançamento do Quem livro. que pode com essa criatura? O cara escreve biografia do João Carlos Martins, não sei o que, poema, tal, jornalismo. Esse é o Jamil. Jamil Chad, que momento maravilhoso. E eu já tinha dito para você, o seu timbre na flauta é especialíssimo, realmente. E a gente sabe, conversando com o Nassif também, você participou do chorinho do Nassif, né? Recentemente. Você seria profissional da música se você não tivesse, né? Não é esse o caminho da tua vida, né? É um pouco Olha, isso. eu não sei se teriam me aceito, entendeu? Mas o hino do São Paulo, pelo menos, eu O toco. hino você sabe. Não, ele sabe chorinho, ele sabe tudo. Agora, ô Jamil, para a gente fazer aqui, para a gente encerrar, temos aqui 5 minutos, e queria que você falasse. Bom, eu queria que você falasse da França, do Reino Unido e Bom, do Biden. Mas como são muitos assuntos, eu vou fazer que nem o nosso saudoso Antônio Abujanra, eu vou falar assim: fale o que você quiser. Fale o que você quiser sobre esses 3 temas, se possível, meu bom, querido. bom, vou juntar dois desses temas, Estados Unidos e França. A extrema-direita não está derrotada. A gente precisa ficar muito ciente disso. O que aconteceu no caso da França foi algo extraordinário, que você teve um pacto entre o centro, a esquerda e os ecologistas, que inclusive abriram mão de candidaturas no segundo turno. Não é só uma aliança, estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Não é só isso, não. Teve gente, na verdade, muita gente, 220 candidatos, que abriram mão das suas candidaturas para dar lugar a quem tinha mais chance de vencer e bater a extrema-direita. Então, aliança significa sim abrir mão. Aliança significa sim colocar a defesa da democracia acima dos teus interesses eleitoreiros imediatos. Né? Então, se tem uma lição que a França deu, foi essa. Agora, o que ficou muito claro é que, sim, conseguiu barrar a extrema-direita na França, e foi um alívio geral, Agora, a extrema-direita dobrou de tamanho na França, né? Também tem que lembrar disso, ela dobrou de tamanho, e para a próxima eleição presidencial em 2027, claro, vão tentar chegar com muita força com a Marine Le Pen como candidata. Por que eu estou fazendo essa ligação com os Estados Unidos? Porque, de fato, você tem nos Estados Unidos uma tentativa da volta de Donald Trump. Por isso que eu digo o seguinte: não adianta a gente ficar pensando que uma eleição na qual a extrema-direita é derrotada significa a página virada desse movimento neofascista. Não. Eles estão de olho no médio e longo prazo. Então, a derrota em uma eleição não significa o fim daquele movimento. Isso a gente precisa ter em mente, no caso brasileiro, no caso no mundo inteiro, que a luta contra a extrema-direita vai precisar ser permanente, denunciando, mostrando os absurdos, mostrando a manipulação que é feita. Então, no caso dos Estados Unidos, que pode acontecer da volta do Donald Trump, é a prova de que aquela eleição, há 4 anos, ela não foi a definitiva. E que essa eleição na França tampouco foi a definitiva. No fundo, a gente vai ter que ter uma luta diária, definitivamente diária, para ver se a gente consegue, pelo menos, denunciar essa manipulação. Por que eu digo que é uma manipulação? Porque é um grupo de pessoas que usa o sistema democrático para chegar ao poder e, no poder, desmontar esse sistema. Então, é muito importante que a gente entenda. Não, mas é uma força política, como tem sido dito aí, né, em outros lugares do mundo também. Agora estão moderados. Moderados. Aliás, a moderação, segundo alguns analistas, enfraqueceu a direita na França. Né?
Que eles não podem ser moderados. Se eles se moderarem, eles viram nada, não é? E não moderaram, Conde, não moderaram. Moderaram na campanha eleitoral, no pôster, etc. Nisso moderaram. Se você for, como eu fiz, e eu convido todos que possam fazer isso, entre no site e procure, baixem o programa político deles. É ali que a gente sabe se está moderado ou não está moderado. Não é no terno que o Bardella veste, não é no discurso, é no programa. E aí não adianta a gente dizer, no programa, depois isso é campanha eleitoral, depois muda. Não, o Trump não mudou, o Bolsonaro ampliou, inclusive, o seu extremismo. Então, não venham com essa de dizer que não existe uma extrema-direita moderada. Não existe. Existe uma tática para chegar ao poder. Se a gente não entender isso, a gente vai ficar, então, justificando e chancelando todo esse pessoal. E o nosso amigo Onig chegou aí. Eu não tenho nada... Eu estou vendo o Onig aqui. Está tão frio em São Paulo que ele está com o nariz vermelho. Olha lá. Tá muito frio. Eu estou com 2 São Paulinos. A coisa não está fácil hoje. Hoje não está fácil. O James Onig. Rames, eu estou chamando ele de Rames Onig, viu? Vou chamar você de Ramil também daqui a pouco, viu? Para fazer aqui a referência latino-americana. Você vê vocês são amigos, né? Vocês são... Não, a gente se conhece via internet. Eu tive a honra de estar com ele em algumas lives e eu tive a alegria de reencontrá-lo, porque eu não o conhecia, mas o meu avô foi paciente do pai dele. Exatamente. Então, essa história é uma história muito longa e foi muito bom saber. E o que não tem jeito, o Jamil é uma luz para a gente, não no sentido literário da coisa. Ele está no foco. A gente que é reprodutor de conhecimento, nem sempre nós somos produtores de conhecimento, a gente é reprodutor. Então, quando ele vem com uma coisa profunda desses trabalhos que ele faz, dessas pesquisas, desse front que ele habita, a gente deglute e leva para os alunos, leva para o nosso público, porque é assim que a gente faz. E a gente sempre faz referência a ele, porque, cara, o cara é fantástico. Estava com saudade do Jamil. Obrigado, querido. Obrigado a vocês. Só para você saber aqui, Fiscal do Lixo está dizendo aqui, bom dia, Jamil Chad, parabéns, estou lendo o Indomável. Isso. É o Esse seu livro do João Carlos Martins. João Carlos Martins. Perfeitamente. Isso. Que tem uma biografia absoluta. Eu conheço a biografia dele antes de ler a sua biografia e vou ler agora, evidentemente, para conhecer melhor. Edna Correia Batistotti, espera aí que você já vai falar. Você quer falar, o Rames? Torcedor da Portuguesa. Maestro da Portuguesa. Exato. Perfeito. E Jamil quer fazer um comentário? Como meu pai, Onig, como meu pai. Olha só. Doutor era torcedor da Portuguesa? Era. Impressionante. Portuguesa tem torcedores, Juventus também. Edna Costa Batistotti, parabéns pelas entrevistas de hoje, mas Jamil me sensibiliza com sua sensibilidade. Para fechar, para você levar essa com você, Jamil, olha só a Silene. Jamil é simpático, talentoso, inteligente. Pronto. Não precisa mais. São Paulino. São Paulino. Obrigado, Jamil. Vou contar só uma rapidinho. Conta. Tanto desastre, mas vou contar uma que está lá no livro do João Carlos Martins. E tem um momento que ele fica tão popular, que numa das viagens dele, ele fica dando autógrafo, foto e não sei o que e tal, aquela confusão toda. E aí ele termina e vem uma senhora, uma moça de uma lanchonete, que está trabalhando numa lanchonete, fala, por favor, a última. E ele, tá bom, ele tira então a última foto com ela. E aí ela vai indo embora e ela fala para alguém, nossa, nem acredito que eu tenho finalmente uma foto com o Pavarotti. Sabia que havia uma dessas. Pavarotti, grande Pavarotti. Jamil, essa realmente o João Carlos, o João é todo brincalhão, né? Ele é piadista também, é uma figura maravilhosa. Obrigado, Jamil. Beijo para vocês.